Pedro Mendonça, atualmente candidato da coligação Bloco de Esquerda Livre à Câmara Municipal de Santarém. É um homem da cultura, ligado ao teatro desde há muito, apesar de ser, e também não é incompatível, mas de ser licenciado em Relações Internacionais, vive no Cartaxo. Mas a questão que hoje nos traz cá é, obviamente, a candidatura à Câmara e esta coligação Bloco de Esquerda Livre, em que o Pedro Mendonça é do Livre, pode, à primeira vista, aos eleitores de Santarém, parecer um pouco estranha. Porquê é que eu digo um pouco estranha? Porque o Livre nunca concorreu à Câmara Municipal de Santarém, nem sequer à Assembleia Municipal, e agora aparece como o candidato desse partido, o candidato à Câmara e também à Junta de Freguesia da cidade, à União de Freguesias da cidade. Só a candidata a primeira candidata à Assembleia Municipal é que pertence ao Bloco de Esquerda. Tem isto a ver com o Livre ter tido o dobro da votação do Bloco de Esquerda nas últimas legislativas? Obrigado pelo convite, antes de mais, e vivo no Cartaxo, o meu posto de trabalho é aqui em Santarém há muitos anos. Considero que Santarém é a capital e, portanto, a capital da nossa região, a capital do Ribatejo, e, portanto, é assim que a temos que ver. O diagnóstico que o Livre e o Bloco de Esquerda fizeram numa reunião sobre o destino de Santarém, não é? Essencialmente sobre o futuro de Santarém, e sobre o diagnóstico do que estava a correr menos bem, levou facilmente a perceber que havia um encontro de vontades, uma coligação de vontades em que podíamos ir juntos. A escolha de quem vai à Câmara, quem não vai, foi pacífica, portanto não se falou nisso. Foi também, desculpe interrompê-lo, foi também feita como o Livre faz usualmente, o método de escolha? Não. Neste caso nós não tínhamos candidato, não tínhamos ninguém nas primárias e, portanto, ao não termos ninguém nas primárias, portanto, houve essa reunião, o Bloco de Esquerda e o Livre perguntaram-me diretamente se eu aceitaria ser candidato, visto que já fui cabeça de lista às eleições legislativas 2 vezes pelo Distrito de Santarém, conheço bem o Concelho de Santarém, o movimento associativo. Eu disse que sim. E depois, a partir daí, ficou lógico, não é? A Assembleia Municipal para o Bloco de Esquerda, que é o segundo órgão camarário, se não o primeiro, em muitas situações, e a Junta de Freguesia para o Livre. Estas negociações foram pacíficas, depois eu fui, como é que se diz, legitimado em plenário dos nossos militantes. O Bloco de Esquerda fez também os seus plenários, também aceitaram, e portanto é natural, ou seja, esta coligação é uma coligação feita a pensar em Santarém. Portanto, vamos tirar as diferenças do Livre e do Bloco de Esquerda a nível nacional, que existem, mas a nível local, muitas vezes as ideologias esbatem-se mais. Isso vemos em muitos sítios, mas a pensar dessa forma não teria sido lógico e porque, como disse, é importante para Santarém, do vosso ponto de vista, que haja uma esquerda a ganhar as eleições, penso que posso falar assim. Sim, claro. Porque é que não pensaram, se é que não pensaram, em juntar ou tentar juntar à vossa coligação a CDU ou até talvez alguma coisa do tipo geringonça com o PS também? Bom, a CDU foi muito clara desde o início a nível nacional. As coligações com a CDU são inexistentes, a não ser que os partidos queiram integrar a CDU, que já de si uma coligação. Portanto, tornava impossível a situação. Nós, Livre, temos, como é todo conhecido, o costume de falar sempre com os partidos de centro-esquerda e de esquerda, e progressistas, ou seja, incluindo o PAN por vezes. Marcámos reunião com o Partido Socialista, tivemos uma reunião com o Partido Socialista, falámos nessa possibilidade de uma aliança alargada. Aliás, como vai acontecer em Lisboa, não é? Exatamente. E a resposta do Partido Socialista foi não, temos que respeitar. A opção do Partido Socialista foi ir sozinho. Nós consideramos que é muito mais rico, mesmo para a governação da cidade, haver várias pessoas diferentes, vários pensamentos diferentes, vários contributos, o diálogo começar logo no poder, não é? E não foi assim que o Partido Socialista entendeu.
E pronto, temos que respeitar. Falámos também com o Bloco teve uma outra postura, foi muito mais fácil e pronto, não falámos com o PAN, sou sincero, porque o PAN em Santarém nunca, pronto, não achámos que trazia uma grande mais-valia à coligação. Mas assim, essa vossa iniciativa de concorrer em Santarém teve certamente a ver com os bons resultados eleitorais que aqui tiveram em 2025 legislativas. Nós temos que respeitar e tentar respeitar ao máximo as pessoas que votam em nós, não é? Ou seja, existe um crescimento do Partido Livre em Santarém, como em todo o país, de uma visão de progresso, uma visão de futuro, muito mais do que agarrado ao passado, não é? Ou seja, nós somos o primeiro partido de esquerda não marxista fundado depois do 25 de Abril e, portanto, nós temos que respeitar quem confia em nós e temos que ver se em certas cidades temos ou não, ou em vilas e aldeias, não? Se temos ou não pessoas com capacidade de trazer mais-valia às comunidades ou não. Neste caso entendemos que sim, entendemos que o Francisco Vicente à União de Freguesias e eu à Câmara Municipal poderíamos trazer uma mais-valia à cidade e para a cidade e ao concelho, como é óbvio, e à região, porque eu não acredito que Santarém, quem governa Santarém não governa só Santarém, irradia à sua volta o poder, não é? E portanto considero que considero que quero. É uma coisa que eu quero muito ser vereador da Câmara Municipal de Santarém, quero muito entrar em diálogo com as outras forças políticas. Eu não acredito em varinhas mágicas, não acredito em homens ou mulheres providenciais, eu acredito no diálogo e acredito que se for eleito vereador, tirando o partido que faz do ódio a sua base, estou disponível para dialogar com toda a gente, porque só assim é que se governa. Ao vosso papel na futura Câmara Municipal de Santarém, se for eleito vereador, obviamente, e às vossas ideias vamos já a seguir, e é onde nos vamos deter mais, mas acabou de falar na questão de Santarém irradiar, parece-me que foi o termo que empregou, irradiar influência ou poder, poder mais forte, para os outros concelhos à volta. Era isso que lhe ia perguntar precisamente. Isso é o seu ideal ou é a realidade? Não, é o meu ideal. Faz-me imensa confusão os planos, os investimentos, os discursos dos políticos mais instalados em Santarém, mais costumeiros, falarem só neste concelho, esquecendo-se que, por exemplo, o Tejo não é só de Santarém. Mas como é que na prática isso se faz? Se fosse Presidente de Câmara, como é que influenciava nesse sentido? Isto faz-se, primeiro, transformando a comunidade intermunicipal numa verdadeira comunidade intermunicipal. Aí haver negociação. Depois, na procura de parcerias com outras câmaras, com as IPSS, com os outros, com setores empresariais, de forma a região ser pensada em conjunto. Porque, eu dou um exemplo, Mas isso seria uma iniciativa da comunidade intermunicipal, na sua opinião? Passa também pela comunidade intermunicipal. Caso não funcione, existe as reuniões bilaterais, não é? Ou seja, existe Santarém não avançar com projetos que influenciam o Cartaxo sem estar coordenado com o Cartaxo, ou Almeirim, ou Alcanena. Portanto, haver um pensamento geral, porque só assim é que Santarém se engrandece, só assim é que Santarém dá uma capacidade de quem cá vive e para quem cá quer viver, sonhar de ter uma melhor qualidade de vida, as pessoas têm direito a uma melhor vida e isso só se faz se for pensado no global. E esse pensado no global, pensando agora na futura, porque ainda não está em prática, NUT 2, parece-lhe que, apesar de ser num aspecto ligeiramente diferente, que será importante essa ligação tão global ao oeste e Val do Tejo? É óbvio que sim, é óbvio. Porque, vamos ver, Santarém está numa situação geográfica privilegiada, não é? Traz coisas boas, traz coisas más. Nós temos que dialogar com toda a gente, ou seja, a divisão regional feita por causa de fundos comunitários, por formas de gestão, não invalida que falemos com os do lado, com os que não pertencem à NUT. Não invalida, em lado nenhum está dito que é proibido, não é? Ou seja, nós, ao negociarmos com os nossos parceiros da NUT,
fundos comunitários, é bom que ouçamos também quem não está daquela luta, mas pode ser influenciado. E isto traz poder. E isto traz gente para Santarém. E gente com sonho de viver melhor. Eu vou dar um exemplo. Agora existe o passe ferroviário verde. Portanto, foi uma ideia do LIVRE, que chamámos de passe ferroviário nacional, foi aprovado no governo ainda do Dr. António Costa, mas durante anos não houve um esforço de Santarém, Cartaz, entroncamento, e por esta linha de comboio, de lutar por um passe diário, não é? Por um passe mensal, que as pessoas pudessem mover-se no território para procurar o melhor trabalho e conseguirem trabalhar tendo mais dinheiro no bolso. Ou seja, às vezes é também importante mitigar a despesa, ou seja, baixar a despesa das pessoas. E este, por exemplo, passe ferroviário, que este governo, e bem, continuou e ainda alargou e baixou o preço, este passe ferroviário está a ser um sucesso, não é? Quer dizer, porque é que não foi feito antes? Nós temos que ter sempre os nossos olhos e a nossa cabeça a pensar no futuro. Uma benesse, obviamente, para as pessoas, uma redução de despesa, mas que a Santarém veio trazer alguns problemas em termos de estação, que já os tinha, mas claro, da estação ferroviária, não é? Em termos de estacionamento, por exemplo. Obviamente, e está a ser resolvido e deve continuar a ser resolvido. E não devemos parar de fazer projetos estruturantes por estes serem difíceis. Nós temos que ser ambiciosos. É fácil? Não é fácil. Mas o que é um projeto estruturante para ali? É a mudança da linha ou não? A mudança da linha temos que ou as novas passagens de nível? As novas passagens de nível parece-me óbvio, não é? Ou seja, parece-me que é premente, até é estranho não existirem. Tudo o resto tem que se negociar com a CP e nós temos que ver os estudos, ou seja, por exemplo, sabemos que a Câmara fez um estudo de mobilidade. Não é público, nós não o conhecemos. Ou seja, nós temos propostas para a mobilidade, mas que seriam muito mais estruturadas se nós tivéssemos conhecimento desse estudo. E esse estudo de mobilidade, porque nós podemos pensar o comboio só como o comboio, ou o carro só como o carro, ou a bicicleta só como a bicicleta, ou o funicular só como o funicular, porque Concorda com o funicular? É isso. Como é que me não pode... sabe, não tem conhecimento, é isso? A questão é essa. Eu não posso dizer se sou a favor ou contra o funicular se eu não conhecer o plano que levou à concretização ou ao lançamento desta obra. É assim, pode ser uma excelente obra, como pode ser um elefante branco. Tudo depende. É a mesma coisa que nós, quando pensamos Santarém, dividimos Santarém. Mas desculpe, só voltar a essa questão. Mas o Bloco de Esquerda, vosso parceiro na coligação, tem elementos na Assembleia Municipal atualmente que têm acesso a essa documentação? Não deram todas. Deram só uns pontos, ou seja, não houve se me recordo das reuniões que fiz com os parceiros de coligação, a apresentação do estudo de mobilidade demorou 20 minutos e não lhes foi dada a documentação. E, portanto, 20 minutos são highlights, não é? São pontos, são coisas soltas. E eu vou-lhe dar outro exemplo. Por exemplo, nós quando falamos em Santarém, eu espero que não cometer o mesmo erro, mas geralmente falamos em Santarém como uma Santarém partida, não é? Ou seja, falamos no Planalto, falamos na zona histórica, depois falamos em São Domingos, depois falamos no Alto Bexiga, depois falamos na Ribeira. Santarém é uma só, já tem vários centros. Ou seja, não há problema de uma cidade ter vários centros. São Domingos é um centro. Centros habitacionais, nesse caso. Habitacionais e de serviços. Temos lá hospital, temos lá comércio, temos lá grandes superfícies, temos lá farmácias. Portanto, é um centro. Da mesma forma que onde estamos agora a conversar, não é? No Planalto, é outro centro. Da mesma forma que a Ribeira, por ter o transporte ferroviário, é outro coração, não talvez um centro, mas um coração. Agora, tudo isto tem que ser pensado numa forma global. Como é que nós vamos pôr as coisas de uma forma prática, não é? Para as pessoas perceberem. Uma pessoa de 80 anos
que queira ir a uma grande superfície porque é mais barato e porque elas existem, e nós gostaríamos que a pessoa fosse ao comércio local, mas a verdade é que é mais barato, são os mais baratos. Como é que vai? Se perde um autocarro, quanto Tem tempo... o Mobi, não é? Diga? Tem o Mobi, Tem. sério. E quanto tempo depois se espera? Ou seja, tudo isto tem que ser pensado. Por exemplo, porque é que nós temos autocarros? E isto lá está, não é só a Câmara, mas nós temos que fazer força, nós temos que fazer lobbying para as coisas funcionarem. Porque nós temos autocarros enormes, muitas vezes vazios. Se nós sabemos que autocarros mais pequenos podem ser comprados, autocarros mais pequenos, em maior número, que dá maior constância, elétricos, com menor custo de manutenção, com menor custo de gastos, neste caso não vai gastar gasolina ou diesel, não é? Vai ser elétrico, e portanto tudo isto não é um programa para 4 anos, isto, por isso é que eu falo no diálogo. Mas essa parte que está a dizer é muito importante, dos transportes coletivos na cidade, e não só, no Conselho em geral, e da necessidade de novos autocarros, mais amigos do ambiente, mais pequenos. Isso provavelmente, esse investimento não tem sido feito porque a rodoviária sabe que vai deixar de ter a concessão dentro de muito pouco tempo. Concorda com o projeto, ou a já quase realidade da constituição de uma empresa através da CEMLT para o efeito? Enquanto ideia base, concordo. Ou seja, os transportes municipalizados, não é? Que é isso que estamos a falar, são transportes em que a sua organização é feita por pessoas que estão mais próximas dos municípios, dos cidadãos, são mais próximos das suas necessidades. Além do fator lucro monetário, tem o fator lucro desenvolvimento das cidades. Portanto, à partida, concordo. Agora, tem que saber como é feito. Da mesma forma que, por exemplo, o terminal aqui de autocarros, o Bloco de Esquerda votou a favor da manutenção, porque é melhor que nada, e é um edifício que vai sempre valorizar, e, portanto, a Câmara pode vendê-lo, mas está aqui no meio. Ou seja, nós temos viaturas pesadas a passarem pelo centro de Santarém sem necessidade. E qual era a solução para sair? O Campo Emílio Infante da Câmara, como foi falado? Assim, tem que ser, eu à partida, e isto não vale nada porque sem ver os estudos eu não gosto de tomar decisões políticas sem ser baseadas em factos. E, portanto, vou-lhe dar a minha opinião no ar. Não concordo que seja no Campo Infante da Câmara. Agora tenho que ler o estudo de mobilidade, agora tenho que ver isto integrado. Posso mudar de opinião. Aliás, o diálogo é isso mesmo. O diálogo é nós trazermos várias ideias para cima da mesa, negociarmos, tentarmos encontrar um consenso, sabermos aquilo em que não vamos concordar e tentar fazer tudo para que naquilo que possamos chegar a um consenso, fazer esse esforço. O diálogo implica mudar de opinião muitas vezes. O diálogo implica chegar ao outro, ouvir o que é que o outro tem a dizer. Não podemos acreditar, porque é falso, que uma candidatura tenha toda a razão, que um candidato tenha 100% de razão. Sim, mas isso será o futuro, a negociação futura. Exatamente. Neste momento, cada um terá que apresentar as suas ideias. Obviamente. E, portanto, aquilo que eu apresento para os transportes foi aquilo que lhe disse, ou seja... Mas o CNEMA seria uma solução para falar da ideia da rodoviária? Poderia ser, mas como lhe digo, eu prefiro, porque funciona melhor, porque está testado, que é assim que as cidades se desenvolvem e os países se desenvolvem, tomar decisões baseadas em factos, em estudos, em planeamentos. Portanto, dizer-lhe que sim, posso lhe dizer que sim, até não me desagrada. Agora, se for eleito vereador, se tiver acesso aos estudos que agora como cidadão não tenho e vir que não é a melhor solução, aí os calabitantes podem ter a certeza. Eu mudo de ideias, porque como dizia Mário Soares, só os burros é que não mudam de ideias, ou seja, uma pessoa não pode agarrar-se à sua ideia só porque é sua. A pessoa tem que pensar que está na política, não é fácil estar na política. A política hoje em dia é uma coisa que muitas pessoas não se querem envolver. Estar na política é estar ao serviço dos cidadãos,
e não estar ao serviço próprio. Portanto, eu não vou bater o pé numa posição minha, sabendo interiormente que perdi a razão, não é? E que me convenceram do resto, mas como já tinha dito, agora vou ter que manter. Não tenho que manter. Porque, por exemplo, as ciclovias estão a ser muito utilizadas, nós começamos a ver mesmo zonas onde não existem os jovens a utilizar as trotinetes, as bicicletas, tudo isso. As ciclovias, algumas delas não estão a seguir as boas normas, segundo me disseram os técnicos, que já tive uma reunião, não tenho aqui a cábula para poder dizer exatamente quais são os pontos, mas existe um perigo até de segurança pública isto não ser regulamentado. Existe um perigo, porquê? Porque existem os carros, existem as caminhonetes, existem os peões, existe a ciclovia, tudo isto tem que ser pensado. E também temos que proteger não só as pessoas que usam estes meios de transporte alternativos e suaves, como nós costumamos chamar, bicicletas, trotinetes, tudo isso, mas também os automobilistas, que têm que saber exatamente se ali vai passar uma bicicleta ou não vai passar uma bicicleta. Se de um momento para o outro pode aparecer uma bicicleta ou uma trotinete a atravessar ou não. E isto passa, por exemplo, há um dado científico, e lá está, eu gosto de basear as coisas em dados. Por exemplo, Pontevedra, na Galiza, não é uma cidade, não é Nova Iorque, não é? É uma cidade média. Tem 0% de mortes rodoviárias há mais de 10 anos. Se não estou a errar, 12 ou 13 anos. E por medidas tão simples como baixar a velocidade máxima dentro da cidade. Com 50 km à hora, está provado que uma criança ou uma pessoa mais velha ou mais frágil de saúde, se tiver um embate com um automóvel, morre. 30 km por hora, não Mas morre. essa experiência foi feita aqui há 2 anos, talvez, ali na zona da Praça de Touros, numa das faixas, e o que se verifica é que ninguém cumpre os 30 km que lá estão. Exatamente, mas isso aí tem que se arranjar meios de fiscalização para que se cumpra, porque depois as pessoas habituam-se. Com certeza que se lembra, eu lembro-me, não é, tenho 52 anos, do cinto não ser obrigatório e toda a gente dizer ninguém vai jamais agora vou usar o cinto. Agora, hoje em dia, eu não me recordo de ninguém ter entrado no meu carro, não se sentasse e não pusesse o cinto. Os piscas, que continuam a ser uma tragédia em Portugal, não é? Mas as pessoas não fazem piscas, não é? Portanto, nós numa rotunda temos que adivinhar para onde é que o carro vai. Mas já se faz mais, ou seja, já não é como eu tinha 18 anos. Portanto, as coisas, primeiro, a comunidade não muda de um dia para o outro. Segundo, temos que, esta questão dos 30 km por hora, temos que pensar, ok, isto no primeiro, segundo e terceiro ano não vai funcionar, mas nós vamos ter que insistir e vamos ter que fiscalizar e aos poucos as pessoas vão interiorizar que afinal só perderam 3 minutos da sua viagem. Da mesma forma, por exemplo, existem estudos em que nas zonas históricas cerca de 70% de movimento automóvel é feito à procura de estacionamento. Ou seja, não trazem nada ao centro histórico. Não trazem movimento comercial, não trazem qualidade de vida a quem lá queira viver, porque andam às voltas. E carros às voltas não servem para nada. Da mesma forma que há certas zonas das cidades, aqui em Santarém, lá está, não temos acesso aos estudos. Há certas zonas onde os carros estão 90% do tempo parados, estacionados. E, portanto, nós temos que repensar e temos que ver as experiências feitas em cidades portuguesas e estrangeiras para perceber como é que se revitaliza, por exemplo, o Centro Histórico de Santarém, ao mesmo tempo que se é amigo do ambiente, amigo das pessoas e que os comerciantes façam dinheiro. Porque, muito resumidamente, que soluções teria para os problemas do Centro Histórico?
Eu não tenho uma varinha mágica. Incluindo a parte urbanística, não é? As dificuldades de restauros. Exatamente. Em primeiro lugar, não podem haver casas abandonadas a valorizar. Não é? Isso não pode existir. Como é que isso se resolve? A Câmara tem meios para isso. A Câmara pode obrigar a obras coercivas. Ninguém vai fazer uma obra coerciva para depois estar com o seu imóvel abandonado. Em último caso, a Câmara tem poderes para municipalizar aquele imóvel. Mas não é isso que nós queremos. O que é que eu quero? O que é que, sem estudos, a minha ideia e da coligação para o centro histórico? Bom, primeiro que nada, ao contrário de outros candidatos, nós acreditamos que a pedonalização, portanto as ruas sem movimento de carros, fazem com que os comerciantes ganhem mais dinheiro. Um estudo de 2016 em 100 cidades na Europa, mostrou que as ruas fechadas ao trânsito, os comerciantes de retalho aumentaram as suas vendas em cerca de 47%. Porquê? Mas isso levou à solução do problema de estacionamento, não é? Exatamente. Na periferia desse mesmo centro. Exatamente. E aos transportes públicos. E aos transportes. Exatamente. E depois houve uma cidade, agora não me recordo, que ainda foi mais longe e eu acho uma medida inteligente. Os comerciantes não têm muitas vezes dinheiro para investir. Não é? Ou seja, conseguem ter um movimento de caixa que lhes permite viver e manter a porta aberta. Todos nós temos essa consciência. Já não me lembro a cidade e peço imensa desculpa, mas o que é que essa Câmara Municipal fez? Comprou lojas em locais estratégicos, num plano que até a Confederação do Comércio Português também apela a que se faça esse plano, ou seja, os planos não podem ser só urbanísticos, têm que ser urbanísticos, comerciais e de mobilidade. E então, aqui, o que faz sentido é haver um café com uma grande esplanada, porque há sítio para as crianças brincarem, os pais podem estar, e então alugam esse espaço, mas especificamente para um café, e a preços justos. Não, aqui faz falta uma mercearia, porque aqui, num raio de X metros, de 100 metros, 500 metros, lá está, isso aí terão que ser os técnicos nesse estudo a dizer, dizem, não, estas pessoas para irem comprar um pacote de arroz demoram não sei quanto tempo. Portanto, a Câmara compra um imóvel e aluga-o para mercearia, não é para outra função. Com isto, em primeiro lugar, todos os outros comerciantes ganham, porque as esplanadas são chamarizes, porque as mercearias são chamarizes e por aí fora. Ganham os comerciantes, ganham as pessoas que lá vivem, porque não têm o barulho. E quando eu digo rua fechada ao trânsito, não é uma proibição como dizemos às crianças, não digas asneiras, não é isso. Há situações onde o carro pode entrar. Se vem com uma bilha do gás, um morador pode entrar, como é óbvio, para poder fazer a sua vida. Cargas e descargas, é óbvio. Visitas a sítios onde há estacionamento, é óbvio. Portanto, não estamos a falar numa ditadura da rua fechada, não é? Aliás, eu não gosto de ditaduras de espécie nenhuma e, portanto, nunca proporia isso. O Centro Histórico de Santarém tem tudo para dar certo. Só a animação que é feita hoje em dia ajuda, mas não resolve. A animação cultural, a turística que a Câmara faz, e ainda bem que faz, mas não chega. Não chega. Nós temos que pensar porque é que Évora levou gente a viver mais no centro histórico. Como é que o Giraldo, que se não é errado, há 2 décadas era quase uma autoestrada com estacionamento no meio, hoje em dia é um ponto central da cidade. Porquê é que nós não aprendemos com estes exemplos? Nós temos que ir ver estes exemplos, temos que depois os adaptar à nossa realidade. E a nossa coligação o que quer é que os comerciantes do centro histórico façam dinheiro para as lojas continuarem abertas ao serviço da população. A nossa coligação o que quer é que jovens
queiram vir viver para o centro histórico, porque podem fazer imensas atividades a pé. As crianças podem ir à rua sem o medo do pai ou da mãe de serem atropeladas. A nossa coligação o que quer é que estes 3 centros, ou vários centros, sejam comunicantes entre si e não de costas voltadas. Nós não podemos falar em São Domingos sem falarmos no Planalto. E isso é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que as pessoas... Santarém está a subir de população, porque as pessoas estão a fugir de Lisboa. Não vamos dizer que vêm porque Santarém é... Não, as pessoas não estão a fugir de Lisboa por causa dos preços. E os preços de Santarém já estão a subir, como nós bem sabemos, não é? Agora, o que nós queremos é que estes jovens, são essencialmente jovens, que vêm para cá, tenham duas coisas, e aí temos que mudar o paradigma. Tenham empregos que lhes permitam sonhar progressão de carreira, nós falamos em dinheiro, não é? E em certas carreiras, em outros desafios, e tenham um bom sítio para viver com uma boa qualidade de vida. E nós conseguimos, porque nós já temos muitos equipamentos. Nós conseguimos, nós temos que permitir o sonho de vir viver para Santarém ser um sonho de vir viver para uma terra boa, das melhores terras desta região. E é isso que nós temos que fazer e só conseguimos, mas acredito no que lhe digo, ninguém tem varinhas mágicas. Quem vier com varinhas mágicas está a iludir os cidadãos. Nós temos todos que dialogar. Associações empresariais, associações de moradores, sindicatos, políticos, organizações de municípios como a Comunidade Intermunicipal, comunidades, vizinhos, nós todos temos, demora tempo, um bocadinho, demora tempo depois a implementar, demora. Mas, portanto, é uma visão de futuro. Com vista ao desenvolvimento económico, no caso de Santarém, que todo esse trabalho conjunto é essencial, para definir as políticas necessárias ao efeito. Porque nós neste momento, por isso não ser feito, nós temos muitos empregos nas grandes superfícies, não é? Não posso dizer marcas, ou não devo, que vêm para Santarém. Agora, que perspectiva tem um jovem ou uma jovem que vai trabalhar para uma grande superfície de melhoria de vida ao longo dos anos? Ganham 1000 euros, no máximo. No máximo. Mesmo aqueles que dizem que pagam mais que 1000 euros, depois vamos a dividir por 14 meses, e não. Anda sempre à volta dos 1000 euros. Nós sabemos que isso faz uma família feliz. Um casal com 2000 euros pode sonhar ter 2 filhos? Não pode. Pode sonhar ter filhos, ter férias, ter o direito a ser feliz? Não pode. O turismo, a agricultura, são neste momento trabalhos, a agricultura com muita comunidade migrante, como sabemos, são trabalhos sazonais, precários, que também nunca ultrapassam este valor. O turismo em Santarém está por fazer, está por explorar. O que é que Santarém, que potencial turístico tem, para além do religioso e do Tejo? Tem, então, repare, o Brasil é um continente, o Brasil é maior do que a União Europeia. Nós temos cá Pedro Álvares Cabral. Quantos grupos, e temos, crescendo, portanto, o turismo brasileiro a vir a Portugal está em crescendo, já há muito tempo, tirando os anos da pandemia, como é óbvio. Costuma haver aí grupos brasileiros? Eu não. Portanto, não passam por aqui. Não passam por aqui porquê? Porque não há um diálogo da Câmara com as agências de turismo, nacionais e internacionais, que façam os turistas passar por aqui. E repare, falou aí muito bem, porque nós temos as 3 coisas. Portanto, nós podemos reter os turistas cá um dia. Um dia de turistas a gastar dinheiro é muito dinheiro. Se nós conseguirmos estes grandes mercados, como é o mercado brasileiro, a sazonalidade e a precariedade do turismo diminui muito. O turismo de massas é mau.
que o turismo organizado é bom. E, portanto, nós queremos um turismo organizado, porque eu acho que qualquer pessoa gosta que um forasteiro chegue à sua terra, à sua região e goste dela, não é? Acho que todos nós gostamos. As igrejas de Santarém são lindíssimas. Como é que não são mais exploradas? O turismo religioso está a subir e não é pouco. Neste momento, o turismo religioso movimenta milhões de pessoas em Portugal. Vão a Fátima, vão a outras catedrais. Tem aqui ao milagre, isso aí é a parte mais constante, talvez. Exatamente. Mas porquê é que não insistimos no diálogo de fazerem um dia a derrota do gótico cá? Porquê é que não fazemos isso? Ou outro turismo que está... A cultura, é um homem da cultura, ou muito ligado à cultura, a cultura pode ser, a cultura em geral, eventos culturais, claro, e tudo isso, pode também ser uma atração turística. E, segundo a pergunta do mesmo, o que é que acha dos últimos 4 anos, sobretudo dos últimos 4 anos de cultura em Santarém? Portanto, respondendo à primeira parte, a cultura pode atrair pessoas, a cultura só por si atrai pessoas que vêm e vão, ou seja, o impacto económico e social é pouco, tem que estar interligado. Nós vimos que Évora fez na década de 90 um grande investimento na cultura para puxar pessoas e não resultou, porque não estava enquadrado em tudo o resto. Portanto, quando pensamos em eventos culturais, temos que pensar, se é para trazer pessoas de fora, temos que pensar de uma outra forma. Se é para pessoas que cá vivem e que têm o direito à cultura, porque a cultura deve ser para todos, porque um povo sem cultura morre, a identidade morre, o músculo, que não existe, mas o músculo da imaginação, do sentimento, da beleza, morre. Nós temos que... O ser humano, para ser feliz, não precisa só de dinheiro ou de uma boa casa. O ser humano precisa da beleza, o ser humano precisa da imaginação, do sonho. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, quando perguntamos a uma pessoa mais velha, vamos pôr 80 anos, hoje em dia já há muita gente com 90, felizmente, qual foi a maior alegria que teve, não diz que é o apartamento de 200 metros quadrados do filho ou que é o Porsche do neto, não é? É a licenciatura que o neto fez, é os estudos que o neto tem, e isto é imaterial, não é material, e portanto nós temos que, a cultura ajuda nisto, no imaterial. A cultura nos últimos 4 anos, há 2 culturas, nos últimos 4 anos houve 2 culturas, não é? Houve a cultura do Nuno Domingos, portanto do pelour da cultura, e houve a cultura da empresa municipal. Não foram interligadas, portanto não dialogaram, e isso era notório. Portanto, a empresa municipal da Viver Santarém, que está a falar, Viver Santarém, obviamente. A Viver Santarém faz grandes espetáculos, com grandes cachês, que são bons, as pessoas gostam, não me interprete mal, é prioritário. Pode-se fazer algo parecido com menos? Pode. Porque eu trabalhei muitos anos em cultura, como disse, os números que ouço, penso que se podia fazer outras coisas. Mas isso tem a ver com o ser feito por uma empresa municipal? Ou seja, concorda com a existência das empresas municipais ou não? Algumas têm a razão de ser, outras não. Passa essencialmente com o que se quer. Passa essencialmente com o que se pretende, ou seja, a Viver Santarém produz essencialmente entretenimento, não é? E que é necessário. O entretenimento não temos que ir ao top, não temos que ir gastar dezenas de milhares de euros e com a parte técnica centenas, mais de 100 mil euros, por exemplo, num espetáculo de Tony Carreira ou de outros artistas que têm, e têm valor para isso, cachês altos, necessidades técnicas grandes. A outra cultura do pelour, e isto é horrível, nós temos de estarmos num concelho onde há 2 visões culturais. Isto não cabe na cabeça de ninguém, na minha opinião. Há um esforço muito grande desse pelour, em que fez
o IN Santarém, por exemplo, que funciona, se pode melhorar, pode, deve melhorar, mas é uma boa iniciativa. Fez, por exemplo, e eu estive envolvido nesse projeto, óperas ao ar livre, cheias de gente. Fez o Festival das Estátuas, a abertura do comércio do Centro Histórico à noite, um dia por semana, funcionou, depois parou, há falta de diálogo, deu movimento às associações do distrito, porque vêm pessoas de fora do concelho. Agora, nós não temos uma sala de espetáculos que aguente um bom espetáculo. E quando um bom espetáculo fala a nível técnico, tamanho de palcos, fala a nível de plateia, não pode ser uma coisa de 200 lugares. 500, 600? Tem que ser. 400, 500, 600, tem que se fazer o estudo para perceber. Mas menos de 500 é difícil, porque há, por exemplo, aquelas grandes comédias que falam de entretenimento. É algo que estará previsto para o Campo Emílio Infante da Câmara, não? Estará previsto. Temos que Entretanto, olhar. o nosso tempo começa a escassear muito. Vocês não vão apresentar, ou não apresentaram, no caso, candidaturas às juntas de freguesia fora da cidade, portanto, a única candidatura à junta que tem é a da União de Freguesia da cidade de Freguesias da cidade de Santarém. No entanto, obviamente que se for vereador ou se fosse Presidente de Câmara, seria Presidente de Câmara todo o Conselho e se fosse Presidente de Câmara sim, também, sim. Seria de todo o Conselho e como tal têm com certeza ideias para as freguesias em geral e muito resumidamente agora também. Certo, muito resumidamente. A falta de transportes é brutal. Estamos muito centrados na mobilidade sempre. Estamos na questão da saúde, portanto, da proximidade da saúde domiciliária é essencial. Não há necessidade de uma pessoa vir de autocarro, andar quilómetros para levar uma injeção. É absurdo. Pronto. Há terras e casais, não é? As pessoas vivem em casais e nós não nos podemos esquecer disso. São duas Santaréns, há uma rural e uma urbana. Portanto, a saúde, os transportes são, na minha opinião, a base. Depois, ouvindo as populações, posso pôr outras prioridades e até à frente destas. Há um ponto que não falámos e não me perguntou, mas que eu, se me permite, há muitos. Se me permite, eu gostava de falar. Eu acho que era muito interessante inventariar e estudar as zonas onde se pode plantar árvores, criar refúgios climáticos, baixar a temperatura da cidade, cortar os ventos quentes e gélidos que todos nós sentimos por vezes. Só na cidade isso que está a referir? Isto é essencialmente na cidade, porque a cidade é que aquece, aqui o Planalto é que... Pelo menos onde eu trabalho, eu sou fumador, infelizmente, levo cada chapada de ar quente e cada chapada de ar frio, valha-me Deus, não é? As árvores cortam isso. Isso está a ser feito por toda a Europa. Os refúgios climáticos, é assim uma palavra um bocado esquisita, eu não consigo encontrar outra. Isto é uma tradução, não é uma palavra, não é uma expressão portuguesa. É nós andarmos em ruas e ruas sem árvores, e estamos sempre a pensar em entrar no primeiro estabelecimento comercial para apanharmos o ar-condicionado, não é? Todos nós tivemos esse pensamento. Mas se houver um parque, não temos o fresco do ar-condicionado, mas temos o prazer do parque e a temperatura muito mais baixa. Em Lisboa fez-se um estudo em duas praças, o Jardim Constantino e a Olegário, distam entre si 150 metros, uma não tem árvores, outra é arborizada, a diferença no verão chega aos 6 graus. Isto, em Santarém, é muito importante. É mesmo muito importante. Mas estávamos a falar, não sei se concluiu a parte das freguesias, Loureiro. Não, as partes das freguesias, é como lhe digo, saúde, mobilidade, saúde e depois o diálogo com as pessoas. Nós não temos candidato... Para conhecer melhor as realidades. Nós não temos... Eu conheço o movimento associativo de todo o concelho, todo o distrito, aliás, porque foi o meu trabalho durante 6 anos.
Mas isso não me arroga ao direito de dizer todas as necessidades, porque eu falei com aquelas pessoas, não falei com as outras pessoas, não é? E não temos candidatos que me possam transmitir esse diálogo. Portanto, esse diálogo tem que ser feito. Tem que existir, por exemplo, e nas freguesias, ainda bem que falou nisso, eu já me achava, quer dizer, temos no nosso programa, vamos lhe chamar Conselho de Cidadãos, não está, o nome não está fechado, mas algo em que o poder local diga aos cidadãos, nós temos esta ideia, este projeto, as pessoas juntam-se de diversas áreas, escolhidas ou sorteadas. Na Europa faz-se de várias maneiras, em Lisboa são sorteadas, se não erro. As pessoas debatem e depois dão o seu parecer, que o poder político pode ou não seguir. Por norma segue, porque as pessoas lembram-se de problemas ou de soluções que quem está nos gabinetes, porque tem que estar nos gabinetes a trabalhar, não... Isso quase qualquer coisa de parecido com o orçamento participativo, não é? Sim, mas o orçamento participativo sem os valores, nesse sem caso. os valores. O orçamento participativo em Santarém, com o devido respeito a quem o criou, é risível, não é? São 10 mil euros, não é nada, Pois. não é absolutamente nada. Como é que se incentiva um grupo de vizinhos a concorrer ao orçamento participativo para fazer um parque infantil, para fazer um estacionamento, qualquer coisa, são 10 mil euros. 10 mil euros não dá, não chega para absolutamente nada. Este Conselho de Cidadãos é mais consultivo, não é? Ou seja, é mais para lembrar ao poder político situações, problemas, soluções que não nos passa para a cabeça. Que só quem vive lá, só quem está no terreno é que sabe. E por isso é que o poder político e a nossa candidatura acredita que Santarém tem que ser de todos e para todos. Daí o Santarém Cidadã? Daí o Santarém Cidadã. Porque pode não ser um slogan escolhido por uma empresa de marketing, mas é aquilo em que acreditamos. Sim, é um pouco confuso na sua interpretação. A terminarmos, ou quase a terminarmos, há pouco estávamos a falar, ou eu estava a dizer se fosses Presidente de Câmara e corrigiu para dizer se fosse vereador. Portanto, isso já pressupõe que não têm propriamente ambições, ou ambições teriam, mas realisticamente percebem que não será possível eleger Presidente de Câmara, mas o que é que seria para o Bloco de Esquerda Livre um bom resultado? Eleger um vereador, ter uma determinada percentagem, um determinado número de votos? Como dizia um treinador de futebol, prognósticos só no fim do jogo. Sim. No entanto, seria um excelente resultado eleger um vereador, eleger um ou dois deputados municipais e eleger o Francisco Vicente para a União de Freguesias, um ou dois. Eleger para estes três órgãos já seria excelente. Eleger para a Assembleia Municipal e para a Junta de Freguesia já seria bom. Não eleger é mau. Pronto, é mau. Porque perdemos influência. E o que nós queremos ter é a influência. Até porque eu ainda não ouvi, isto ainda agora começou a parte de campanha, ou pré-campanha, não é? Eu ainda não ouvi as linhas vermelhas ao Chega. Eu ainda não ouvi ninguém que pode ser, de facto, Presidente de Câmara, dizer eu prefiro trabalhar com partidos democráticos do que com partidos do ódio. Com partidos do diálogo do que com partidos do ódio. Eu não ouvi. E isso leva a ser mais premente, mais importante haver um vereador à esquerda do PS na Câmara Municipal. Admitindo que esse vereador não é eleito e, portanto, que não tem representação na Câmara Municipal, que tem, por exemplo, um ou dois na Junta eventualmente, mas também na Assembleia Municipal, a coligação que se desfaz no dia a seguir às eleições, mas pronto, o grupo de dois partidos, Bloco de Esquerda Livre, continuarão, como foi prática do Bloco de Esquerda, praticamente adormecidos ou com uma pequena representação, uma pequena influência na Assembleia Municipal, ou pretendem trabalhar já para 2029? Nós trabalhamos sempre para o futuro, ou seja, trabalhamos para 2029 e as equipas e as pessoas estão-se a dar bem, estão a dialogar, estão a conseguir ultrapassar diferenças e procurar soluções. A nossa ideia é que, como dizia bem, por lei desfaz-se a coligação
mas na prática continuemos a trabalhar em conjunto e não só entre nós, como fora destes dois partidos, porque a coligação Livre-Bloco de Esquerda tem que ser uma coligação de vontades e isso já existe, e portanto é trabalhar. Eu, se não for eleito, eu acredito que vou ser eleito, acho que pode não ter ficado claro na última resposta, eu acredito que vou ser eleito, porque acredito que as pessoas querem ter um futuro diferente daquilo que lhes é apresentado. Por exemplo, Pedro Ribeiro, e falei nele porque foi o que eu ouvi, disse no outro dia que tirar carros do centro histórico era uma utopia. Pedro Ribeiro está a falar do presente, não está a falar do futuro. Eu acredito que muitos do socialistas... futuro terá com certeza a oportunidade de falar se Esperemos, sempre for eleito vereador. Exatamente. Por agora, Pedro Mendonça, muito obrigado por se ter disponibilizado a estar connosco. Eu é que agradeço.